Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no meu canal. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. pra não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá? Bora lá, hoje é dia 17 de... Abril. Sendo assim, tem quantos vídeos no canal? 107. 107 vídeos no canal. Estamos fazendo vídeo desde a criação do mundo, desde o dia 1º de janeiro. Quem não assistiu os outros vídeos, assistam. Não esqueça de deixar o seu like para esses vídeos irem para outras pessoas também. Né, filha? Pra gente fazer o nosso devocional. Chega pra cá. Vamos lá, o título de hoje é... Deus faz aliança com Davi. Deus faz aliança com Davi. Fica onde? Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo do... 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 1 ao 17. Do 1 ao 17, em 2 Samuel, versículo 7. Capítulo 7. Pode começar. Deus havia abençoado os israelitas de tal maneira que... Eu não estou enxergando. Que não estavam em guerra com nenhum povo. Mas o rei Davi tinha uma preocupação. Então chamou o profeta Natan e disse-lhe: Eita, caiu nossa luz. Tá caindo toda hora. Vai. Mas o rei Davi tinha uma preocupação. Então chamou o profeta Natan e disse-lhe: Estou morando em uma casa muito boa, mas a Arca da Aliança continua guardada em uma barraca. Deus está com você, por isso faça o que seu coração pede. Natan lhe respondeu. Naquela mesma noite, Deus disse a Natan: Vá a ele e fale o seguinte: Ó Davi, eu escolhi você para ser rei de Israel. Salvei todos seus inimigos e estive com você em todos os lugares. Quando você morrer, o seu filho será rei. Construirá um templo para mim e eu o abençoarei. Depois disso, Natan contou a Davi tudo o que Deus havia dito. Isso aí. Deus fez uma aliança com Davi. Deus havia abençoado os israelitas de uma tal maneira que não estavam em guerra com nenhum povo. Mas o rei Davi tinha uma preocupação. Então chamou o profeta Natan para poder falar a preocupação, né? E falou pro profeta Natan: Eu estou morando em uma casa muito boa, mas a Arca da Aliança continua guardada em uma barraca. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. E dentro dela tinha um potinho do maná, o cajado de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. Isso aí, sendo que a arca ela estava guardada em uma barraca. Então o rei Davi queria que ela ficasse em um lugar melhor, porque ele morava numa casa boa e não queria que a presença de Deus, que significava, né? A Arca da Aliança significava a presença de Deus, ficasse dentro de uma barraca. E sumiu? Então, o quê? E sumiu o potinho? Não. O maná? Espera. O cajado? Então, o que aconteceu? Deus está com você. Natan respondeu para Davi: Deus está com você, por isso faça o que o seu coração pede. Natan respondeu-lhe. Porque, já que Davi queria construir um lugar melhor para poder botar a arca, porque a arca estava na barraca, Natan falou para ele poder fazer o que ele quisesse. Mas aí, naquela mesma noite, Deus disse a Natan, para poder, né, Natan falar para Davi: Vá e fale o seguinte a Davi: Eu escolhi você para ser rei de Israel.
salvei dos seus inimigos, estive com você em todos os lugares. Quando você morrer, o seu filho será rei, e ele construirá um templo para mim, e eu o abençoarei. Depois disso, Natã contou a Davi tudo o que Deus havia lhe dito, ou seja, Davi queria construir um templo para Deus, mas como Davi era um homem de guerra, né, o Papai do Céu não queria que ele construísse o templo. Então, o seu filho, Salomão, né, que vai nascer mais para frente, que construiu o templo para o Senhor. E lá ele colocou a Arca da Aliança. A arca tinha dentro o cajado de Arão, o potinho do maná e a tábua dos 10 mandamentos. Mas o potinho do maná e o cajado de Arão sumiu, ficou só a tábua dos 10 mandamentos. Sumiu, não diz para onde que foi, né? A gente leu isso daqui tudo, essas páginas todas, e ainda falta isso daqui tudo. Isso aí. Viu, filha? Davi se preocupou com a casa do Senhor. É assim que a gente tem que fazer quando a gente estiver na casa do Senhor. A gente tem que se preocupar, tem que cuidar das cadeiras, da salinha, das crianças, de tudo. Porque ali é a casa do Papai do Céu. É ali que a gente vai para aprender de Papai do Céu. É ali que a gente vai conversar sobre Papai do Céu. Então, a gente precisa manter a casa do Senhor limpinha. Você vê, Davi se preocupou em fazer um lugar melhor, porque a presença de Deus, a Arca da Aliança, estava em uma barraca e ele queria, né, um lugar melhor. E assim a gente tem que ser na casa de Papai do Céu. Sempre procurar ter tudo limpinho, tudo organizadinho, nada de bagunça na casa de Deus. Você ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Você gostou da história do rei Davi? Viu que legal? Ele não pensou só na vida dele, ele também pensou nas coisas de Deus. E é assim que tem que ser a gente. Não podemos pensar só nas nossas coisas. Temos que pensar também na casa de Papai do Céu. Dar o nosso melhor, levar a nossa ofertinha, né? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar o seu like. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e uma noite abençoada. Tchau! Fui!